Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, livro de 1 João. Primeira João, capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus maravilhoso, meu Pai, entramos na tua presença nesse momento. Senhor, eu peço a tua direção. Meu amigo Espírito Santo, eu peço que nos conduza e o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja pregada. Que nenhum impedimento, nenhum empecilho, nenhuma distração venha tomar conta de nós, mas o teu nome seja glorificado e a tua palavra, meu Pai, chegue aos nossos corações e assim produza, assim frutifique, Senhor. Eu peço a tua orientação, nos entregamos à tua dispensação, na tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Livro de 1 João, epístola de 1 João, uma carta de João, escrevendo aos seus irmãos, escrevendo para os irmãos em Cristo. E ele começa, se você deixar a sua Bíblia aberta, vai ser melhor para você poder acompanhar versículo a versículo, aonde nós estamos lendo. Cada um desses versículos que nós lemos de 1 João, ele começa dizendo: o que era desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e que as nossas mãos tocaram. João começa expressando que ele está a falar e vai falar sobre alguém. João, ele não coloca essa carta para falar sobre alguma coisa. João, ele não começa dizendo sobre coisas banais. Ele começa dando a instrução de que ele vai falar de tudo aquilo que ele ouviu, que ele viu, e daquele a quem ele pôde tocar. Aquele que era desde o princípio. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim: olha, Mateus, você ficou sabendo de tal coisa? E eu te perguntar: que coisa? Ele falou, e você me falar: olha, é que fulano me falou desse jeito. Uma coisa é você chegar em mim e falar assim: Mateus, você ficou sabendo? Está saindo uma conversa por aí de algo que aconteceu em tal lugar. E outra coisa é você chegar em mim e falar: Mateus,
Você ficou sabendo daquilo que aconteceu? Eu estava lá, eu vi. Uma coisa é você vir aqui e chegar assim: Mateus, você conhece fulano de tal? Aquele que mora lá em Brasília, aquele que mora lá em São Paulo. Eu tenho um amigo que é amigo em comum dele. E outra coisa é você chegar em mim e falar: Mateus, você conhece fulano de tal? Amigo íntimo, eu conheço, já conversei, já vi, já falei, eu conheço ele, já toquei nele. João está vindo e dizendo: olha, eu tenho propriedade do que eu estou falando. Eu venho aqui não é contar uma história, não é falar de alguém que um dia eu ouvi falar. Eu estou vindo aqui escrever a vocês, e tudo isso que eu estou escrevendo a vocês eu comprovo. Eu não só ouvi falar, mas eu vivi. Eu vi o que aconteceu. Eu estava junto no momento, eu cheguei até tocar. Ele não está falando sem propriedade de causa. Ele não está falando porque ele ouviu falar. Tudo que ele vai escrever aqui é porque ele viveu. Então ele já começa dando a certeza da sua palavra, que o que ele escreveu realmente é real, é verdadeiro, e ele pode comprovar tudo isso. A veracidade já muda, porque não é um boato, não é alguém que um dia ele escutou, é alguém com quem um dia ele viveu. E assim ele começa a carta, já dando a entender da certeza, da convicção, de que tudo aquilo que ele iria falar realmente é uma verdade. E ele começa: olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Ele começa dizendo sobre a certeza do que ele fala, e começa também anunciando de quem ele vai falar. Ele vai falar de alguém nesse momento que é da palavra da vida. Ele falou: a minha mão tocou da palavra. E essa preposição da, ela é de posse. É a mesma coisa de eu dizer: esse violão é do Alain. É a mesma coisa de eu chegar e falar: olha, essa caixa de som é da igreja. Eu estou dando a posse para a igreja da caixa de som. E João começa dizendo: olha, eu estou falando e minhas mãos tocaram da palavra da vida. Ele estava dizendo: aquele a quem eu ouvi, aquele a quem eu ouvi, aquele a quem eu pude tocar, ele é dono da palavra e ele é dono da palavra de vida. Não é um simples humano, não é uma simples pessoa, não é alguém que um dia passou por aí, mas eu pude ver, ouvir e sentir tocar aquele que tem e é a palavra da vida no meio dos homens. Essa é a profundidade da carta. Ele começa expondo uma verdade sobre alguém que tinha e era todo o poder entre os homens. Aquele que era a palavra, que tinha vida, veio ao mundo e ele pôde dizer: olha, eu vi, eu ouvi, eu toquei naquele que era da palavra da vida. E aí ele continua: olha, porque a vida foi manifestada. E nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Primeiro, a vida foi manifestada. A vida foi manifestada. O que isso significa, Mateus? Isso significa o seguinte: se eu pegar essa harpa cristã, aqui, dentro dela tem letras, aqui existe uma capa. Teve um tempo que não existiu harpa, mas aí fizeram o quê? Criaram uma harpa. Teve um tempo que não existia a harpa cristã, mas eles foram lá e criaram a harpa cristã. Agora eu vou te dar outro exemplo. Você está vendo algum álcool em gel aqui, onde eu estou, no púlpito? E agora? Você está vendo. Por quê? Porque ele foi manifestado. Mas ele foi criado agora?
Não, ele já tinha sido. Mas nesse momento ele foi manifestado a você. João está dizendo, olha, a vida foi manifestada. Ou seja, ela não foi criada, ela já era antes mesmo de existir. Ele começa, aquele que era desde o princípio. Quando o princípio veio, ele já era. Ele não foi alguém criado, ele foi a criação. Ele não foi alguém colocado, ele se manifestou. Aleluia. Ele não foi criado, ele foi manifesto. Por quê? Porque em Deus ele já existia. Aí quando Jesus veio, ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí João vai dizer, olha, a vida, Jesus foi manifestado entre nós. E agora nós o anunciamos a vida eterna, aleluia. Ele diz assim, o motivo de Cristo vir, a vida ser manifesta, o motivo da vida ser manifesta, é para que agora nós anunciamos a vocês a vida, mas não uma vida terrena, mas uma vida eterna. Ele estava dizendo, Jesus veio com o intuito de nos dar a vida eterna. Ele estava falando, a vida, aquele que era já no princípio, foi manifestado, para que eu e você tivéssemos agora uma vida eterna, aleluia. Ele termina dizendo isso, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha a profundidade dessa carta de João. Aquele que já era desde o princípio, ou seja, não foi criado. Eu ouvi ele, eu toquei nele, ele tem a palavra da vida. Ele foi manifestado como vida, e agora eu anuncio para você que ele tem a vida eterna. É uma mensagem linda de salvação de João. E ele continua, olha, o que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Por quê? Nós somos criaturas, somos feitos de Deus. Mas João 1,12 diz assim, olha, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, o direito de ser filho de Deus é aquele a quem recebe a Deus. Aí você se torna filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, um irmão e uma família de Cristo Jesus, que é a igreja. Ele está dizendo, olha, para que a nossa alegria se cumpra, para que o nosso gozo se cumpra, eu vos anuncio a vida eterna, pois quando vocês receberem a vida eterna, nós teremos comunhão e paz em Cristo Jesus. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Porque quando você aceitar a vida e tiver direito à vida eterna, quando você entregar os seus caminhos ao Senhor, nós seremos irmãos em Cristo. E aí a minha alegria será completa, e você também se alegrará por estar em Cristo. A profundidade da mensagem, a profundidade do que João estava escrevendo para os seus irmãos, uma mensagem de salvação, uma mensagem de busca, de restauração, anunciando o Criador. Aí ele começa, e esta mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas. Ou seja, Deus ele é luz. Deus ele não tem luz. João vai dizer no livro de Apocalipse, quando ele subiu e viu os céus, lá pelo capítulo 21, que lá na nova cidade, na nova Jerusalém, onde os santos vão morar, lá não necessita de sol, porque o próprio Deus ilumina tudo. Ali não haverá noite, pois o próprio Deus será a luz. No Gênesis, na criação, Deus diz assim, haja luz e houve luz. E depois de 1 ou 2 dias que ele colocou luminares para governar, ou seja, a luz veio antes do sol. E quem é essa luz? É o próprio Deus. O próprio Deus, ou seja, Deus ele é luz. Isso é muito importante, por quê? Porque ele não tem, ele é.
Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Meu pai, ele tinha um exemplo, já teve uma moto. Aquelas leitoinhas antigas. Ele teve. Até o dia que Deus abençoou, ele trocou por uma outra moto. Ou seja, uma hora ele tinha moto antiga, outra hora ele não tinha mais aquela moto. Um exemplo, um dia você teve uma bicicleta, você tinha aquela bicicleta. Talvez hoje você não tem mais. E isso é o perigo de você ter algo. Hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Agora, no dia que você nasceu, falaram assim, olha, o teu nome é tal. Você é homem, você é mulher. Você é impulsivo. Você é carismático, você é extrovertido, e aquilo que você é não se perde, aquilo que você é não se muda, aquilo que você é não se passa para trás. Isso é muito importante, porque Jesus não tem a luz, Jesus é a própria luz, ou seja, não vai ter um dia que ele vai perder, não vai ter um dia que vai faltar, não vai ter um dia que vai ficar sem, porque ele é a própria luz, e nele não há trevas, aleluia. Ele é. Quem tem corre o risco de acabar, quem é nunca acaba. Aquilo que você tem um dia passa, aquilo que você é será eterno em Cristo. E Deus, ele é a luz. Por isso nele não há trevas, e por isso não haverá trevas no céu. Por isso não haverá noite no céu, porque o que Deus é, ele é. E não vai passar. Aí ele continua dizendo aqui, ó: se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado. Depois de falar que Deus, ele é luz, ele começa 2 versículos com 2 verbos. Um, se dissermos, e o outro, se andarmos. Antes do verbo, que é a ação, falar ou andar, ele coloca algo antes. Aquela preposiçãozinha se. A preposição se é uma condição. Por exemplo, se chover eu vou, se não chover eu não vou. Se amanhã ele estiver um dia limpo, vou pescar. Se amanhã não estiver um dia limpo, fico em casa. A preposição se, ela dá uma ideia de condição. E aí ele usa depois os verbos, olha, se dissermos ou se andarmos. Aí ele fala assim, olha, se eu disser que eu ando na luz e não andar, eu peco. Agora, se eu andar na luz, Cristo me purifica de todo pecado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E isso acontece muito. Você já ouviu isso? Fala muito e faz pouco. Ele está dizendo, olha, se você disser, ele estava falando, olha, aquele que fala, geralmente não faz muito. Por quê? Porque aquele que realmente faz, ele não está preocupado em se aparecer. Aquele que quer vanglória, antes de fazer, ele já está falando. E aí ele corre o risco de depois não cumprir. Mas aquele que está em Cristo e que é purificado, que é renovado pelo sangue de Cristo, ele vai e faz e nem está ligando se os outros estão sabendo ou não. Aquele que fala, corre o risco de não saber, e aí ele pode pecar. Mas aquele que está em Cristo, ele sabe que mesmo que ninguém olhe, que mesmo que ninguém contemple, que mesmo que ninguém veja, que mesmo que ninguém lhe glorie, que mesmo que ninguém reconheça, há um Deus no céu que está vendo, que está contemplando, e o simples fato dele fazer, já garante a ele a satisfação, e a certeza de que Deus dará a ele um grande galardão. Se dissermos, se fizermos.
Aí ele começa, essa parte é a parte a qual é o foco da pregação de hoje. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Olha como começa. Se dissermos que não temos pecados. Está no passado. Sabe? Passado, presente, futuro. Não temos, ou seja, de hoje para trás. O que já tenho até agora. Quer dizer, quem pode, qual é o homem que pode dizer que não tem pecado? Antes de vir para a igreja, antes de aceitar a Jesus, até o dia de hoje, qual foi o homem que nunca pecou? Qual foi o homem que nunca errou? Dentro da própria Bíblia Sagrada, nós vemos Sansão, que foi o homem abençoado, e não vimos outro homem com tamanha força usado por Deus, e pecou. Nós vemos Abraão, o pai da fé, mas que levou Ló com ele, e depois deitou-se com Agar, antes de ter o seu filho com Sara. Nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que caiu em adultério. Nós vimos Isaías, um profeta messiânico, muito usado por Deus, mas ele falou: Senhor, os meus lábios é impuro, e precisou que viesse um dos anjos e tocasse a sua boca como a brasa viva do altar. Se tivesse algum homem sem pecado, Cristo não precisaria descer à terra para fazer a obra salvadora. Mas não foi achado um justo sequer. Ou seja, ele estava dizendo: meus filhos, para ser um cristão, para aceitar a Jesus, para viver uma vida de santidade, não é que você tem que ser um super-herói que nunca vai ter erros, que não teve um passado ruim. Para você alcançar essa vida eterna, essa salvação a qual eu estou anunciando a vocês, ninguém está dizendo que o seu passado não pode ter sido feio. Ninguém está dizendo que de hoje para trás sua vida nunca pode ter tido erros. Ninguém está dizendo que para você ser um santo em Cristo Jesus e aceitar e ter a vida eterna, o teu passado tem que ser de maravilhas e de beleza. Pois o próprio Paulo, um grande missionário, teve o seu passado ruim, a qual ele perseguia os próprios cristãos, e João está dizendo isso. Olha, todos nós temos um passado que não é bonito, por isso nós somos dependentes do amor e do perdão de Cristo. Aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece que de hoje para trás pecou, porque todos nós pecamos, ele diz: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar. Ele é fiel por quê? Porque ele disse lá em Isaías: olha, lembra? Pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele é fiel para cumprir uma promessa que ele fez há mais de 2000 anos. O dia que nós confessarmos e deixarmos, ele é fiel. Ou seja, a palavra liberada há mais de 2000 anos, ela ainda é fiel para hoje, nos dias atuais, perdoar todo aquele que confessa o seu pecado e deixa. Por isso aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E ele também é justo. Por quê? Porque Deus é justo e no céu não pode entrar pecado. Mas o pecado, ele é aniquilado quando há um sangue inocente derramado. Jesus, ele foi o sangue inocente derramado pelo meu e pelo teu pecado. Por isso ele é justo. Por quê? Porque para você alcançar o céu, alguém inocente, um sangue inocente tinha que ser vertido. O sangue de Jesus se verteu, ele foi fiel para cumprir a palavra, e agora justificou a sua entrada no céu com o sangue que ele derramou sobre a cruz. Ele é fiel cumprindo a promessa. Ele é justo remindo os nossos pecados com o sangue dele. Por isso que Pedro fala: olha, nós somos justificados pela fé em Cristo. Porque Deus sendo justo, você e eu merecemos o inferno. Deus sendo justo, eu e você não poderíamos adentrar o céu. Mas a justificação de nós estarmos no céu é o sacrifício de Cristo na cruz.
João está dizendo: olha, meus irmãozinhos queridos, eu quero anunciar para vocês um Deus que Ele é a vida, um Deus que Ele é poderoso, um Deus que Ele é luz, que esteve entre nós em forma de homem, e Ele tem o perdão para o meu e para o seu pecado, independente de qual seja o seu passado. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, presente. Presente. Não pecamos. Quem é o homem e a mulher que vai chegar aqui hoje e falar: eu estou 100% santo, sem nenhum pecado que não tenha agradado a Deus nos nossos dias? Se você tivesse alcançado esse nível nos dias de hoje, você já estava no céu, pois Deus teria te levado. Mas no nosso momento atual, todos nós temos algo que podemos melhorar, que sabemos que dá para melhorar e que tem desagradado a Deus. João estava tentando dizer: olha, meus filhos, meus irmãos em Cristo, é difícil, é complicado, temos que buscar a santificação todos os dias da nossa vida, e eu não estou dando liberdade para vocês pecarem, mas todos nós temos faltas e falhas no meio dos nossos dias. Talvez hoje, no meio do seu dia, você falou, fez, pensou algo que não devia. Mas quando você se arrepende, deixa, pede perdão a Deus, Deus te perdoa pelo arrependimento sincero no seu coração. Mas qual homem pode chegar aqui e falar: eu não tenho pecado nenhum? E aí ele coloca assim: olha, meus filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, para que não pequeis. Não é porque ele está dizendo que todo mundo errou no passado, que está em algum problema hoje, que você tem liberdade para continuar pecando de hoje para frente. Ele não está dando legalidade para os outros pecarem, mas ele está instruindo que todos nós somos homens carnais, estamos sujeitos ao pecado, e que em algum momento podemos falhar, mas se nós confessarmos, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Mas ele não está dando legalidade para continuar pecando. Mas ele fala: olha, todos nós temos um passado muito ruim, todos nós no nosso momento atual podemos melhorar alguma coisa. E ele diz assim: olha, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas ele continua assim: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele está dizendo: olha, todos nós temos passado ruim, com pecados. Todos nós estamos hoje sujeitos a pecar e a estar em maus caminhos. E amanhã todos nós continuaremos sujeitos a pecar, pois nosso corpo ainda está na carne. Nós ainda estamos num corpo carnal que é sujeito e suscetível ao pecado. E ele continua: olha, se alguém pecar, futuro, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, porque justo já falamos, porque Ele justifica. É justamente aqui a mensagem de Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E qual que é a mensagem de Deus conosco, para nós, nesse momento? O sacrifício de Jesus Cristo, só para você ter uma noção, o nosso calendário ele é baseado em antes e depois de Cristo.
Então, só para você ter um raciocínio mais ou menos agora. Segundo o nosso calendário, já passamos mais de 2000 anos depois que Cristo veio. E o sangue de Cristo vertido na cruz, valeu por todos que passaram até esses 2000 anos. Vale por hoje nós, e continuará valendo até o dia que Jesus vier nos buscar em glória. O sacrifício de Jesus não acabou com o poder do sangue dele. O poder de Cristo não se limitou ao Velho Testamento. O poder de Cristo não se limitou aos apóstolos. O poder de Cristo não se limitou à igreja primitiva. O poder de Cristo não se limitou ao começo da igreja no Brasil. O poder do Cristo não se limitou aos anos 2000. O poder de Cristo continua até hoje e continuará até toda a eternidade. O sacrifício de Cristo que salvava antes, salva hoje, salvará amanhã até o dia que Ele voltar. O poder de Cristo em libertar foi no passado, é no presente e continuará até o dia dele voltar. O poder da obra salvadora do amor de Cristo, a mesma obra, a mesma presença, os mesmos dons, o mesmo poder que existia no passado, existe no presente e continuará até o dia em que Cristo retornar nas nuvens para buscar a sua igreja. Quando nós ouvimos, Deus não faz mais, Deus parou de curar, de libertar, de salvar. O poder de Cristo não mudou. Jesus não precisa descer de novo e morrer numa cruz, pois o sacrifício dele foi único, foi perfeito e continua tendo poder até os dias de hoje. Cristo não vai precisar reencarnar, descer, fazer acontecer de novo, pois ele já fez. E vale até os dias de hoje, continuará valendo para toda a eternidade. Mas parou de acontecer as coisas no nosso meio, porque nós paramos de crer no Cristo que é poderoso. Nós paramos de crer no Cristo que tem poder. E João está escrevendo isso para os seus irmãos nesse momento. Eu quero anunciar a vocês aquele que eu vi, que eu contemplei, aquele que eu ouvi. Eu quero dizer a vocês que é possível ir para o céu, que é possível um pecador ir para o céu quando ele se arrepende dos seus pecados. Eu quero dizer a vocês que o sacrifício de Deus continua valendo até hoje. Eu quero dizer a vocês que o poder de Cristo, ele perdura em todas as gerações. Cristo não perdeu o seu poder, Cristo não perdeu a sua essência, o sangue de Cristo não parou de operar, o sangue de Cristo não perdeu o seu valor. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje e continuará sendo Deus. O sacrifício de cruz teve poder no passado, tem poder no presente e continuará tendo poder no futuro. O perdão de Deus teve poder no passado, perdoa no presente e continuará perdoando. E nos nossos dias, o que isso tem a ver, o que você tem a dizer, o que Deus tem para falar comigo em cima dessa mensagem? O teu problema não é maior do que o sacrifício do Deus por você. A tua dificuldade não é maior do que o poder de Deus para a nossa vida. O teu pecado não é maior do que o sangue de Cristo que te comprou e te pode lavar. O problema da tua casa, da tua família não é maior do que o Cristo que morreu na cruz. E o poder de Cristo para mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar os teus ensinos, mudar a tua família, mudar os teus estudos, mudar o seu caminhar, continua sendo poderoso, fiel e justo. O que falta então? A carta é muito profunda, também mais extensa. Mas a mensagem de Cristo é: o poder dele, o sacrifício dele, o amor dele, foi ontem, é hoje e continuará sendo amanhã. Ninguém me ama
Jesus te amou primeiro de você amar Ele e deu a vida por você. Ninguém me entende. Ele sabe discernir as intenções, os pensamentos do coração. E quando você não conseguir falar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, pois Ele te conhece. O dia que você está angustiado, Ele é a tua paz. O dia que você está triste, Ele é a tua alegria. O dia que você está fraco, cabisbaixo e acha que não vai dar jeito, Ele fala assim: olha, a minha graça te basta, e é na tua fraqueza que eu me faço forte. Deus, Ele tem o poder para mudar qualquer situação e entrar com providência em qualquer coisa que você passe. O que eu preciso, Mateus? Reconhecer que Ele tem o poder para mudar o rumo e a história das coisas na tua vida. É como se você estivesse doente. Cristo tem um remédio, Ele dá nas suas mãos. Mas quem decide se você vai tomar para ser curado ou não é você. Ele disse que estaria com você todos os dias da sua vida. Ele disse que estaria ao seu lado. Ele disse que é o teu consolador, o teu ajudador, o teu conselheiro. Ele disse que Ele é a tua rocha inabalável. Ele disse que Ele é o teu guardador. E Ele disse que Ele envia anjos para guardarem a ti em todos os momentos. Ele te garante tudo. Mas você precisa reconhecer o tamanho, a grandeza e o poder dEle na sua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Mateus, mas eu estou enfermo. O sacrifício na cruz, Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus é maior que a tua enfermidade. Deus, Ele é maior que o teu problema. A minha família está um caos que só pela misericórdia, Mateus. Paulo disse ao carcereiro: vai, olha, você e a sua casa servirão ao Senhor. Reconheça que Deus é grande na sua casa. Reconheça que Deus é grande no seu serviço, nos seus estudos. Reconheça que Deus é maior que a tua angústia, que o teu problema, que o teu inimigo e o teu adversário. Reconheça o poder de Deus, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Quando você crê que Deus, Ele é poderoso para fazer, quando você crê, isso é fé, você acreditar que Ele é. E quando você acredita que Ele é, quando você acredita que Ele faz, quando você crê no poder de Deus, você está dando a legalidade para Deus colocar as mãos dEle, trabalhar, mudar, renovar e fazer o que é da vontade dEle na sua vida. Então eu não sei o que te aflige hoje. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é a tua família, não sei se são os teus amigos, o teu emprego, o que você está passando, a adversidade, a angústia, o problema. Mas eu te convido a crer em um Deus que é e que tem poder para fazer todas as coisas. Nós vamos orar. Eu creio que Deus, Ele vai te visitar aonde você mais precisa, aonde você mais está necessitado, e com o poder dEle, você reconhecendo que Ele tem essa liberdade, Ele vai operar grandes coisas na sua vida. Meu Deus maravilhoso e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, o Teu amor foi anunciado, a Tua palavra, meu Pai, foi explanada aos meus irmãos, assim como o Senhor colocou ela no meu coração e me deu graça para transmiti-la. Meu Pai, eu não sei, Senhor, qual é o Seu propósito com essa mensagem, eu não sei qual era o Seu propósito em transmiti-la aos Teus filhos nessa noite, mas eu creio que cada um que aqui está e ouviu, recebeu da Tua parte algo que necessitava, e neste momento nós intercedemos em uma oração em comum, em uma oração, meu Pai, ligada na terra para que seja ligada no céu. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, eu peço a Ti agora que envie anjos a batalharem por nós, que peleje por nós, meu Pai, neste momento, e aonde estiver uma vida, uma pessoa neste momento, entregando nas suas mãos a angústia, a petição, o clamor, o Senhor vai de encontro. Meu Pai, o Senhor diz para comunicarmos, meu Pai, as nossas necessidades aos santos, e assim levaremos a Ti em oração. Então neste momento, meu Pai, todas as necessidades, todo, meu Pai, que eles necessitam da Tua parte, meu Deus, entra com providência, meu Pai, se é nos celeiros, meu Pai, se é no armário, na geladeira, meu Pai, se é no financeiro, meu Pai, neste momento eu Te peço, Tu és Deus de provisão, entra com providência, traz o alimento para essa casa, meu Pai, traz os bens para essa casa, meu Pai, traz o salário para esse pai, para essa mãe, meu
Pai, traz o emprego para esse homem, para essa mulher. Meu Pai, se o problema é no serviço, Tu és Deus que exalta, Tu és Deus que honra. E meu Pai, o caminho do homem do Senhor é confirmado por Ti. Senhor, confirma a Tua obra, confirma os caminhos desse homem, dessa mulher no serviço, que sejam honrados por anunciarem o Teu Evangelho, que sejam prósperos por reconhecerem que Tu és grande e tem poder sobre a vida deles. Meu Pai, aquela família a qual está entristecida, amargurada, aquela família, meu Pai, que algum dos seus membros, meu Pai, está desviado, está fraco na fé, aonde não há mais o amor, o afeto, o carinho, o cuidado, o zelo nesse lar, meu Pai, eu peço que o Senhor envie a Tua paz, o Senhor envie o Teu amor, o Senhor envie o Teu afeto, e repreenda todo espírito das drogas, todo espírito do alcoolismo, todo espírito, meu Pai, maléfico, tudo que vai contra o Teu amor, o Teu querer, coloca por terra agora em nome de Jesus Cristo. Visita as casas, visita os lares, visita os corações, aqueles, meu Pai, que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Meu Deus, o Teu sangue é purificador, purifica as vestes, sara, meu Pai, a alma, aquele que está machucado, aflito, abatido, retira a tristeza, a angústia, o problema, traga a paz, a tranquilidade, a serenidade, a ternura que o Teu Espírito traz, renova o coração do abatido, levanta aquele que está caído, meu Pai, fortalece aquele que está fraco, e o Teu poder, meu Pai, seja aperfeiçoado na fraqueza. Meu Deus, fortalece e ajuda a cada um. Eu Te agradeço pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, e que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade nos alcance e continue sobre as nossas vidas. Assim eu Te agradeço e Te exalto. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por falar conosco, em nome de Jesus, meu Pai, amém. Lembre-se, meu irmão, Deus não perdeu o seu poder, e Ele tinha poder no passado, Ele tem poder no presente, Ele continuará tendo poder no futuro. O dia que vier a luta amanhã, lembre-se do Deus que te deu livramento ontem. O dia que vier a luta hoje, lembre-se do Deus que te livrou ontem, Ele continua tendo esse poder. O poder de Deus, o amor de Deus, não se acabarão. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bendito